Oi, pessoal. Hoje à noite vamos viajar para um tempo bem distante, para o mundo frio, úmido e rangente da Europa medieval. Já é final de outono, e você está parado bem na frente da sua cabana de madeira, sentindo o vento cortar suas bochechas, como se fossem fatias de nabo mal descascado. Suas botas de couro já estão encharcadas de lama até o tornozelo, e a fumaça da lareira da casa ao lado sobe em espirais preguiçosas pelo céu cinzento. É o primeiro dia em que o frio realmente incomoda. Você provavelmente não sobreviveria a isso com seu edredom de plumas e uma xícara de chá com leite vegetal. Mas tudo bem. A ideia aqui é só imaginar, relaxar e talvez agradecer por ter paredes que não deixam o vento passar como faca pela manteiga. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que faço aqui. E aproveita para comentar. De onde você está assistindo? Que horas são aí no seu canto do mundo? Agora diminua a luz, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo, e vamos começar a nossa jornada de hoje juntos. A primeira geada chegou sem fazer barulho. Na noite anterior, as janelas ainda estavam abertas. Se é que podemos chamar de janela aquela tábua de madeira com um buraco no meio. Mas agora, enquanto você caminha em direção ao poço da vila com um balde velho na mão, percebe que o chão está duro e as folhas estalam sob seus pés. Você se lembra que precisa cobrir o buraco do telhado com mais palha hoje. A última chuva entrou direto no canto onde você dorme, encharcando sua coberta mais grossa, que na verdade é apenas uma manta feita com pedaços de sacos de grãos costurados à mão. Você sente o peso do inverno chegando, e a única coisa mais fria que o ar é o silêncio. Historicamente, os meses entre outubro e março eram brutais para os camponeses medievais na Europa. Sem isolamento térmico, sem calefação e sem muito alimento fresco, sobreviver ao frio era mais um jogo de estratégia do que um simples incômodo climático. E você está prestes a entender isso na pele, ou quase isso. Ao lado da trilha você vê Dona Albruna, uma senhora de idade indefinida, com as mãos cobertas de rachaduras e uma touca feita de tecido grosso que já teve dias melhores. Ela está carregando esterco seco para alimentar o fogo de sua casa. Sim, esterco, de vaca, porque a lenha é escassa, e qualquer coisa que queime serve. Ela acena para você e diz algo em latim que você não entende, mas o tom é amistoso. Talvez esteja desejando que suas orelhas não caiam de frio esta noite. Você sorri de volta, com os dentes quase batendo de leve. Nada como solidariedade entre congelados. Ao chegar ao poço, você se depara com o balde congelado dentro da água. Tem que quebrar a camada de gelo com uma pedra. Água gelada para beber, lavar ou cozinhar. Era isso mesmo. A ideia de água morna era um luxo distante, reservado talvez para senhores feudais ou alguém que tivesse um caldeirão grande e muito tempo livre. Você volta para casa, seus dedos já endurecidos segurando o balde molhado. Lá dentro, o cheiro de fumaça se mistura ao de cebola velha e palha molhada. Seu cantinho de dormir é simples. Uma estrutura de madeira improvisada, com uma camada fina de palha coberta por panos, e se a sorte ajudar, uma pele de carneiro, que sobrou do abate da feira da semana passada. Você se encolhe, literalmente. O ato de encolher o corpo, trazendo os joelhos para perto do peito, é um dos truques mais antigos contra o frio. Ainda hoje, estudiosos notam que a postura fetal é um instinto de preservação térmica, e naquela época era praticamente o padrão de sono. Também porque as camas eram pequenas, bem pequenas, camas para uma pessoa e meia usadas por 3. Historiadores ainda discutem se esse clima rigoroso foi um fator decisivo na estrutura familiar camponesa. Muita gente dormindo no mesmo cômodo, compartilhando o calor humano como um recurso essencial, quase sagrado. Você olha ao redor e entende. Há um bebê enrolado em panos perto da lareira, roncando suavemente. Um homem mais velho dorme debaixo de um banco, perto do fogo. E 2 gatos ocupam o lugar mais quente da casa, como se soubessem exatamente o que estão fazendo. Um dos detalhes mais interessantes dessa época é que ninguém dormia em silêncio total. Os sons da noite faziam parte da experiência.
e de certo modo acalmavam. O vento passando pelas frestas, os estalos da madeira queimando, o ronronar dos animais e até o ressonar pesado de um tio com sinusite. Você se ajeita na sua cama, tenta puxar um pouco mais da manta, que não cobre até os pés, e fecha os olhos. O frio ainda está lá, mas agora ele se mistura com a exaustão do dia, com o corpo pesado de tanto carregar água e lenha, e com a suave certeza de que, de algum jeito, todos vocês vão passar por mais uma noite. O que importa por agora é que você tem teto, fumaça subindo e o calor de alguém roncando bem alto a 2 metros de distância. Isso, no mundo medieval, é praticamente uma noite de luxo. Você acorda no meio da noite com a sensação de que o frio se intensificou. O ar na cabana parece mais denso, como se estivesse se comprimindo ao seu redor. O calor que o corpo coletivo da família e dos animais produz durante o dia já não é suficiente para manter o ambiente aconchegante. Você observa o teto de madeira escura, as sombras projetadas pelas brasas mortas na lareira e sente o cheiro úmido da palha molhada. A sensação é de isolamento, mas também de pertencimento. Você está ali, entre pessoas que compartilham os mesmos desafios, a mesma luta contra o frio. Historicamente, as noites no inverno medieval eram longas e cruéis. Os dias duravam poucas horas. E as noites muitas vezes chegavam a durar mais de 10 horas. Para os camponeses, o sono era uma espécie de refúgio, uma pausa necessária para suportar a dureza das tarefas diárias. Mas dormir não era tão simples. O corpo precisava conservar energia e calor, e isso implicava em rotinas que hoje pareceriam estranhas. Você lembra que as camas eram pequenas e compartilhadas, não só entre casais, mas às vezes entre várias pessoas da mesma família. O calor humano era um recurso precioso, e o espaço coletivo ajudava a manter as extremidades do corpo menos geladas. Além disso, as roupas de dormir raramente eram confortáveis. Eram feitas de tecidos grossos e ásperos, que, apesar disso, protegiam do frio cortante. Uma curiosidade pouco conhecida é que os camponeses medievais usavam meias feitas de linho enroladas em volta dos pés para melhorar o isolamento térmico. Esse método, embora simples, ajudava bastante a evitar que os pés ficassem dormentes pelo frio. Às vezes, meias de lã eram raridade guardadas para os dias mais severos. Além disso, eles utilizavam bolsas pequenas cheias de ervas aromáticas, que, aquecidas no fogo e colocadas sob o travesseiro, não só afastavam insetos, mas também ajudavam a aquecer o rosto durante o sono. Historiadores ainda discutem se essas práticas de isolamento pessoal e coletivo influenciaram a estrutura social da época, especialmente no que diz respeito à cooperação dentro das comunidades rurais. Há quem defenda que o frio era um fator que estimulava o convívio próximo e o compartilhamento de recursos, consolidando laços entre vizinhos e familiares. Enquanto você se ajeita para tentar voltar a dormir, um leve ronco do homem que dorme, ao seu lado mistura-se com o som distante do vento assobiando entre as árvores. Você fecha os olhos, permitindo que esse ruído natural funcione como uma espécie de canção de ninar. Apesar da dificuldade, essa é a sua realidade, e ela carrega de algum modo um conforto próprio. O conforto de saber que você não está sozinho no frio. Você pensa no contraste entre essa vida simples e o luxo dos castelos, onde nobres desfrutavam de peles finas, mantas de veludo e quartos aquecidos com grandes lareiras. Mas isso está longe do seu alcance. E mesmo que o frio pareça implacável, existe uma resistência silenciosa na sua rotina, uma força que vem do cotidiano e da adaptação. O inverno não é só uma estação, é um teste de paciência, de engenhosidade e de esperança. E por mais difícil que seja, você encontra na simplicidade do momento o cheiro da fumaça, o calor compartilhado, o barulho do vento, uma razão para seguir adiante. Você desperta com o primeiro clarão do amanhecer filtrando-se por entre as frestas da parede de madeira da cabana. A luz é pálida, quase tímida, e parece sussurrar que um novo dia está começando, mesmo que o frio ainda insista em ficar. Você sente o corpo rígido, resultado do frio que te envolveu durante a noite e da pouca mobilidade que teve para se proteger dele.
O chão de terra batida, o odor da palha úmida e o leve cheiro de fumaça continuam presentes, como uma trilha sonora da sua realidade diária. Nos campos medievais, o despertar para um dia de inverno era um ritual cheio de desafios. Não havia aquecimento central ou café quente esperando na cozinha. Em vez disso, você precisava se levantar rápido para reacender o fogo da lareira e preparar algo para esquentar o estômago. A sobrevivência dependia muito dessa rotina matinal, que era tanto física quanto mental. O corpo ainda estava enregelado, mas a mente precisava estar alerta. Uma das estratégias mais comuns era o uso de roupas em camadas, não exatamente com design moderno, mas com a sábia prática de sobrepor roupas para maximizar o isolamento térmico. Você se lembra das grossas túnicas de lã que usava? Algumas remendadas tantas vezes que pareciam mais um mosaico do que uma peça única. E claro, as capas de pele que davam um alívio extra contra o vento cortante. Cada camada era como um abraço contra o frio, uma barreira que você precisava para se aventurar para fora. Curiosamente, a higiene pessoal não era prioridade durante o inverno. Banhos eram raros, especialmente porque a água estava gelada e o combustível para aquecer grandes quantidades de água escasso. Você pensa em como hoje é difícil imaginar passar dias sem um banho quente diário, mas naquela época era uma questão de economia e necessidade. Na verdade, lavar-se demais no inverno podia até agravar o frio, uma ideia que parece um pouco estranha para você, acostumado a tantas conveniências modernas. Os historiadores ainda debatem se essa resistência ao banho, especialmente entre os camponeses, tinha mais a ver com questões culturais ou com limitações práticas do ambiente. Alguns sugerem que essa prática ajudava o corpo a manter a camada natural de gordura e calor, enquanto outros acreditam que era simplesmente uma forma de economizar recursos. Você levanta-se, sentindo o peso das roupas que parecem ainda mais pesadas quando molhadas pela umidade da noite. Ao sair da cabana, a paisagem congelada brilha sob o céu cinza. O ar cortante entra pelas narinas, trazendo a sensação aguda de que o inverno ainda tem muito a ensinar. O gado está imóvel, as ovelhas encolhidas em pequenos grupos tentando preservar o calor. E os galos, esses, permanecem calados, talvez poupando energia para os dias difíceis que virão. Enquanto você segue para alimentar os animais e cuidar dos afazeres matinais, pensa no quanto essa rotina simples é, na verdade, uma complexa dança contra os elementos. Cada passo, cada gesto, é pensado para economizar calor e energia. É uma luta constante para transformar frio em conforto e dificuldade em sobrevivência. O ciclo se repete dia após dia, e mesmo que o frio pareça um inimigo implacável, você começa a reconhecer nele um estranho tipo de companheiro, aquele que molda sua vida, suas escolhas e até sua maneira de enxergar o mundo. Você está na cozinha improvisada da cabana, onde a lareira ainda mantém um resquício de calor. O cheiro do pão recém-assado se mistura com o aroma terroso das raízes e tubérculos que você está preparando para o café da manhã. Apesar do frio, o alimento é um conforto, não apenas para o corpo, mas para o espírito cansado pela dura rotina. No inverno medieval, a comida era um verdadeiro luxo, e a dieta dos camponeses, embora simples, era adaptada para garantir o máximo de energia e calor. Você lembra dos pães escuros feitos com cereais integrais muitas vezes misturados com cevada ou centeio, grãos mais resistentes ao clima frio? Os vegetais eram em sua maioria raízes como nabos, cenouras e cebolas, armazenados em locais frescos para durar o inverno inteiro. Uma curiosidade interessante é que os camponeses usavam especiarias locais, como a erva doce e o tomilho, não apenas para dar sabor, mas também por suas propriedades medicinais e de aquecimento corporal. Essas pequenas adições à comida ajudavam a espantar a sensação de frio de dentro para fora. Também há registros de bebidas fermentadas simples, como a cerveja de cevada, que além de alimentar, ajudavam a aquecer o corpo. Historiadores ainda discutem até que ponto essas práticas alimentares variavam de região para região, especialmente porque a disponibilidade de ingredientes mudava drasticamente entre áreas rurais e cidades.
Alguns argumentam que o inverno aproximava ainda mais as comunidades rurais, já que compartilhar comida era uma forma de sobrevivência coletiva. Enquanto você mastiga lentamente o pão duro, com um pouco de queijo envelhecido, sente o calor começar a subir pela barriga, espalhando-se como uma pequena chama. Essa chama é essencial, porque o frio lá fora não é apenas um desconforto. É um desafio constante, que exige atenção a cada detalhe do dia. Você se pergunta como seria o inverno sem essa rotina, sem essa luta silenciosa por conforto e calor. Talvez mais difícil, certamente menos humana. E é essa humanidade, essa conexão com o ciclo da natureza e das estações, que cria um tipo de beleza na simplicidade da vida camponesa. Lembra daquela técnica antiga de guardar cenouras e nabos em buracos no chão cobertos por palha para isolamento? Parece quase um segredo mágico para você, hoje acostumado à geladeira e aos supermercados. Mas naquela época, essas estratégias garantiam que o alimento sobrevivesse às noites geladas, assim como você. Você termina seu café da manhã, pronto para enfrentar mais um dia. O frio pode até estar lá fora, firme e impassível, mas dentro de você há um calor cultivado não só pela comida, mas pela resistência silenciosa da vida simples. Você sai da cabana e o ar frio da manhã corta sua pele como pequenas agulhas invisíveis. O céu ainda está cinza, e a luz do dia parece tímida, como se estivesse se encolhendo para se proteger do frio intenso. Você observa as árvores desfolhadas, suas silhuetas nuas se destacando contra o horizonte pálido, e sente o chão firme e congelado sob seus pés. Cada passo que você dá faz um som abafado na neve fina que cobre a terra, e o silêncio da paisagem é quase absoluto, quebrado apenas pelo ocasional chilrear distante de um pássaro resistente ao inverno. No inverno medieval, a sobrevivência das comunidades rurais dependia muito da preparação para as noites geladas. As cabanas eram construídas com materiais disponíveis na região, geralmente madeira e barro, e projetadas para reter o máximo de calor possível. Você sabe que as janelas, quando existiam, eram pequenas e cobertas com telas de linho ou pedaços de couro para impedir a entrada do vento, já que o vidro era um luxo reservado para castelos e igrejas. Uma curiosidade interessante é que algumas cabanas tinham um tipo de fossor, um pequeno buraco no chão perto da lareira, usado para guardar alimentos perecíveis e mantê-los frescos e protegidos durante o inverno. Essa era uma técnica simples, mas eficiente, que mostrava a engenhosidade dos camponeses na adaptação ao ambiente hostil. Historiadores ainda discutem o quão eficazes eram essas construções em diferentes regiões da Europa medieval, especialmente em áreas mais ao norte, onde as temperaturas podiam cair para níveis extremos. Há evidências de que algumas comunidades complementavam suas casas com túneis ou porões subterrâneos, aumentando a proteção contra o frio intenso. Enquanto você caminha pelo vilarejo, sente o cheiro da fumaça saindo das chaminés. Um sinal reconfortante de que a vida continua apesar do inverno rigoroso. As pessoas se movem lentamente, vestidas com roupas grossas, suas expressões marcadas pelo esforço constante de manter a chama do calor acesa dentro de suas casas. Você percebe que, apesar do ambiente frio e desafiador, há uma sensação de comunidade forte, uma solidariedade silenciosa que mantém todos unidos. O frio pode até tentar dividir, mas a necessidade de sobreviver cria vínculos invisíveis entre os habitantes. Você respira fundo, sentindo o ar gelado encher seus pulmões, e se prepara para o que ainda está por vir neste longo inverno medieval. A luta contra o frio não é apenas física, é também um teste de paciência e engenhosidade que molda o caráter de quem vive nessas terras. E você volta para dentro da cabana, onde o ar é pesado e úmido, carregado com o cheiro da fumaça queimada e da madeira velha. O frio da manhã ainda se infiltra por entre as frestas das paredes, e você sente cada rajada gélida como se fossem pequenas agulhas contra a pele exposta. Enquanto observa a penumbra ao seu redor, percebe que cada objeto, desde os móveis rústicos até as roupas penduradas em ganchos improvisados,
parece carregar a história de noites frias, enfrentadas e superadas. Você percebe que o desafio, constante de manter a casa aquecida, exige mais do que apenas fogo. Exige estratégias sutis e adaptações que moldaram a vida medieval de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. A sobrevivência durante as noites mais frias do inverno medieval não dependia apenas da lareira. Na verdade, o fogo que você vê como o centro da cabana é tão vital quanto a disposição das paredes, a localização das janelas e até mesmo a escolha dos móveis. Por exemplo, bancos e camas eram frequentemente posicionados de modo a aproveitar ao máximo o calor gerado pela lareira. Um detalhe que pode parecer óbvio hoje, mas que demandava experiência e observação. Camas eram frequentemente colocadas nas partes da casa menos expostas ao vento, e os quartos com lareiras eram usados para múltiplos propósitos durante o dia, garantindo que o calor não se dissipasse rapidamente. Você também se lembra de como os camponeses usavam camadas de tecidos para forrar suas camas, às vezes palha, às vezes peles de animais, outras vezes uma combinação de ambos, para criar um isolamento que ajudasse a reter o calor durante a noite. Curiosamente, essa técnica tinha o efeito adicional de reduzir o ruído do vento e do gelo, que poderiam interromper um sono já precioso e escasso. Além disso, não era incomum que pequenas janelas fossem cobertas com cortinas grossas feitas de tecido pesado ou peles para evitar a perda de calor, mesmo que isso significasse sacrificar a entrada da luz natural durante o dia. Uma prática, excêntrica mas bastante comum, era o uso de pedras aquecidas. Durante o dia, pedras grandes eram colocadas próximas ao fogo até ficarem quentes e, à noite, colocadas sob os cobertores para aquecer a cama. Você imagina a sensação reconfortante de deitar-se sobre uma pedra quente depois de horas exposto ao frio cortante, quase como se estivesse recebendo um abraço silencioso do próprio inverno. Historiadores ainda debatem o quão difundido era o uso dessas pedras aquecidas. Algumas evidências indicam que essa prática variava bastante entre regiões e classes sociais, sendo mais comum em áreas onde o acesso a recursos para aquecimento era limitado. Porém, ninguém discorda que era uma técnica eficaz, especialmente para aqueles que não podiam depender exclusivamente do fogo para aquecer seus dormitórios. Você nota que a capacidade de adaptação era essencial. Além de depender do fogo e do isolamento físico, havia também o fator humano. O calor do corpo dos moradores e dos animais domésticos era fundamental para manter o ambiente habitável durante as longas e frias noites. Animais como cães e gatos frequentemente dormiam dentro das cabanas, oferecendo uma fonte inesperada, mas muito bem-vinda, de calor. À medida que você observa tudo isso, percebe que a sobrevivência no inverno medieval não era simplesmente uma questão de enfrentar o frio, mas de entender e respeitar o ambiente, de usar com sabedoria cada recurso disponível e, acima de tudo, de conviver em comunidade. Cada técnica, cada costume, era uma peça fundamental nesse quebra-cabeça silencioso que permitia à vida florescer, mesmo nas condições mais adversas. Você pensa que, apesar das limitações e das dificuldades, havia uma espécie de harmonia na forma como as pessoas medievais enfrentavam o frio. Essa harmonia, feita de conhecimento transmitido oralmente e de pequenas inovações cotidianas, é o que mantém a chama da esperança acesa em meio às noites geladas. Enquanto a fumaça da lareira sobe preguiçosamente pela chaminé, você sente que essa chama é mais do que calor. É resistência, é adaptação, é vida.